o número de pessoas com demência vai crescer em mais de 150% até 2050. Ana Rebeca Passos está de volta ao vivo. Ana, um dado que chama a atenção, né? Tem motivo para esse crescimento? Pois é, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Só para a gente esclarecer um pouquinho, Fato, uma dúvida que eu tirei aqui rapidamente com o nosso convidado, né, Dr. Bruno Rangel, neurocirurgião, é que nem todas as doenças, né? Aliás, a demência não é só ligada à doença de Alzheimer, tá? A gente vai explicar isso aqui para vocês. E o dado chama a atenção, sim, Renata. E a gente vai esclarecer, né, para os nossos ouvintes, quais são outras doenças que podem causar a demência. Aí eu chego nos dados para que o nosso ouvinte fique atento a isso. Doutor, é isso mesmo, né, doutor Bruno? O paciente apresenta esses sintomas de demência, mas não pode ser só ligado à questão do Alzheimer, né? Que a gente vai falar assim, é o início de Alzheimer, né? Depende da idade também. Não, tá errado, né? Bom dia. Bom dia, Ana Rebeca, bom dia, Renata, bom dia a todos. Na verdade, o Alzheimer é um tipo de demência, tá? Mas existem outras doenças que levam a um síndrome demencial. O nome demência, na verdade, é uma perda de cognição. Então, essa perda da cognição ela pode ser levada por vários outros fatores. Até o pessoal fala da própria idade, né? Existe uma demência senil, nas idades bem mais avançadas, lá 90, 95, 100 anos, você pode estar no quadro demenciado, até relacionado à senilidade da idade. Mas você pode ter outros fatores, como, por exemplo, a pessoa que tem vários AVCs ao longo da vida, ela pode ter uma demência vascular. Existem outras demências chamadas demência de Pick, demência de corpúsculo de Levy, que a gente não vai entrar aqui no caso, mas claro que a principal de todas essas doenças que levam às demências é o Alzheimer. E aí, para diagnosticar, realmente só com consulta médica, né? E com tratamento. Tem tratamento? Então, normalmente a consulta ela deve ser com médico especialista, né? Pode até ser, às vezes, o geriatra, mas muitas vezes é o neurologista ou o neurocirurgião. E aí você não tem a cura, né? Mas com o tipo de tratamento que a gente faz, a gente consegue prolongar, retardar a progressão dessa doença. Como assim? Para que essa doença ela evolua cada vez mais lenta e o paciente ele consiga ter uma boa qualidade de vida ao longo do tempo. Em relação aos dados, doutor, segundo a OMS, né, o número de pessoas com demência vai crescer em mais de 150% até 2050, passando de 55 para 139 milhões de casos. E diversas pesquisas mostram uma parcela significativa dos casos de demência associados aos hábitos de vida. É isso mesmo? É isso mesmo. Existem alguns tipos de fatores de riscos. Existem os não modificáveis e os modificáveis. Dos não modificáveis, a idade é o principal, ou seja, aquelas pessoas que têm, a partir dos 65 anos, o fator de risco dobra, a chance de você ter Alzheimer dobra a cada 5 anos. Ou seja, de 65 para 70 dobra a chance de ter, 70 a 75 dobra de novo, né? E assim vai. Mas veja que dobrar o risco não é dobrar a certeza que vai ter. Você pode chegar realmente aos 80 anos e não ter, né? Com relação estatisticamente falando, as mulheres elas têm um pouco mais de Alzheimer que os homens, mas como as mulheres também chegam de forma estatística a uma idade mais avançada, então, claro, quem mais chega na idade avançada tem um risco maior de ter. Isso não é atrelado à mulher, isso é atrelado muitas vezes a quem chega a ficar mais velho, né? E quem tem famílias com demência, né, tem um risco maior de desenvolver, embora isso não é uma doença genética, né? Isso não é uma doença hereditária, né? Não é obrigatório que seu avô teve, seu pai teve, você vai ter. Mas o risco, né, para quem tem pessoas com Alzheimer na família, ele é maior do que as pessoas que não têm. Isso são os fatores modificáveis. São os não modificáveis. Os modificáveis são hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, fumo. Então, ou seja, esses fatores que a gente consegue modificar, não quer dizer que a pessoa não vai ter a doença, mas se ela tiver, ela pode aparecer bem mais tarde em relação às pessoas que têm esses hábitos ruins. Então, se você já começar a cuidar a partir de agora, ou vem de uma vida, não é, saudável, você pode tardar essa questão, se for ter, né? Isso, se for ter. As pessoas que fumam, quando elas param de fumar, a partir de 15 anos depois de cessação do fumo, elas já têm um pulmão parecido com o pulmão de quem nunca fumou, a partir de 15 anos da parada do cigarro. Ou seja, quanto mais você tem um hábito de vida saudável, melhor é a sua chance de chegar no futuro de ou não ter a doença, ou se tiver, ter uma forma mais tardia. Como a gente pode identificar? Eu sei que o diagnóstico é ali com o médico especialista na área, enfim, dependendo da idade, como o senhor colocou também, mas a gente, em algumas situações, faz, essa pessoa
é demente, não é? A gente utiliza muito isso, que está errado. Mas tem sintomas, características que essa pessoa apresenta e fala assim, isso pode ser um sintoma de demência? Então, muitas vezes isso é tipo como se fosse um preconceito, né, um estigma, que a pessoa fala assim, meu avô está ficando caduco, está ficando esclerosado. Né? Na verdade, assim, a perda cognitiva, ela é global, não é só a questão da memória. Né? Às vezes ele vai ter a dificuldade de fazer uma conta matemática. Quanto é 2 mais 2? Às vezes passar um troco, pegar um troco na padaria, às vezes ele pode pegar errado. Mas o que marca, né, o que chama a atenção, o que incomoda ou a pessoa ou aqueles que o cercam, familiares, quem cuida, enfim, é a perda da memória, principalmente a memória geográfica. Como assim? Aquela pessoa que vai na padaria e esquece onde mora, ou o caminho, ou ela não lembra como é a casa. Essa casa aqui não é a minha. Depois, essa casa aqui é a minha. Então, esse é um sintoma marcante de quem pode chamar a atenção, sim, a um quadro demencial possivelmente ligado a Alzheimer. Que leva para brincadeira e preconceito, como o senhor colocou, mas um sintoma como esse é realmente de alerta, né? Vamos conduzir para um especialista. Isso. Muitas vezes os pacientes vêm para mim se queixando de, doutor, eu estou esquecendo a panela no fogo, eu estou resolvendo alguma coisa em casa e deixei o ferro de passar ligado. Eventualmente isso pode acontecer com um ou com outro, mas o que eu sempre digo nas consultas médicas é, quando isso chama a atenção, ou seja, quando isso fica no popular mais que o demais, aí sim é a hora de procurar ajuda médica numa consulta. Tem esse tipo de atendimento no SUS, doutor? As pessoas podem procurar até uma consulta, né, de rotina para saber se tem algum sintoma, para não deixar acontecer agora, deixar ser mais tarde, evitar, prevenir. No sistema público de saúde tem esse tipo de atendimento? No sistema público a gente tem um atendimento, inicialmente começa com o médico da unidade de saúde, né, que é o médico mais próximo dele, e aquele médico, ao detectar alguma coisa importante, ele vai encaminhar para o especialista. Então, assim, a gente já tem neurologista, seja na AME, seja na UPAE, a gente tem unidades que tem os especialistas. O paciente ele não fica desassistido nesse caso. Talvez haja um pouco de dificuldade para ele chegar, mas ele não fica desassistido na rede pública. Você falou outra coisa com relação a prevenir mesmo, o exame de rotina. Perfeito. Veja, a gente não tem prevenção do Alzheimer, não existe a prevenção. O que a gente tenta bater é na detecção precoce. Quanto mais rápido a gente detecta, mais rápido a gente consegue instituir o tratamento e melhor aquele paciente ele vai ter uma vida boa. Ele vai prolongar o retardo dos sintomas e vai ter uma qualidade de vida melhor ao longo dos anos. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem prevenção, exames, né, que vão levar a gente para ter uma prevenção da doença, e sim uma detecção precoce. Muito bem. Em relação à saúde, é bom ficar atento a todos os sintomas, né, doutor Bruno? E precisando realmente procurar um especialista na área, não deixar as coisas acontecerem, depois eu vou, isso é normal, eu estou muito cansado, esqueci hoje, amanhã eu vou lembrar. Não, todo sintoma é alerta. Todo sintoma é alerta, e principalmente não só para aquela pessoa que está sentindo, como para os familiares. Né? Às vezes é o familiar que está percebendo que mamãe está esquecida demais, mamãe está reclamando que não almoçou, sendo que ela já almoçou. Né? Mamãe esqueceu a panela no fogo e queimou o feijão todinho. A gente ficou sem comer feijão hoje porque mamãe esqueceu o feijão. Quando isso vira um pouco mais do que o normal, ou seja, quando vira um pouco frequente, isso já é sinal de alerta assim, para procurar ajuda médica. Doutor Bruno Rangel, neurocirurgião, falando um pouquinho sobre a questão da demência, tá? Um assunto importante e sério, não pode ser levado na brincadeira, né? Os sintomas precisam ficar... teve um sintoma, já fiquem atentos, né? Principalmente nas pessoas mais idosas, né, doutor Bruno? Fiquem mais atentos ainda para que um especialista possa avaliar essa pessoa, para que ela possa ter uma qualidade de vida, não é? Com a doença, mas um tratamento aí para viver, não é? Melhor. Renata. Obrigada, Ana, pelas informações.